que Jeová o abençoe e o guarde. Essa é parte da bênção sacerdotal em nome de Jeová Deus, que era dada aos israelitas todo dia, no templo, de forma pública para todas as pessoas ali escutarem. O nome de Jeová Deus era pronunciado no templo todo dia na bênção sacerdotal para todas as pessoas escutarem. Isso até os tempos de Jesus. Sim, para nós também que seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, o nome do nosso Pai, do nosso Deus, também é sinônimo de bênçãos e queremos que ele seja santificado. Assim como Jesus Cristo, reconhecemos que conhecer o nosso Deus, o nosso Pai, conhecer o seu amor, as suas promessas, ter a sua presença na nossa vida, conhecer o seu nome, santificar o seu nome, contribui para aumentar o nosso amor por nosso Deus, por nosso Pai. Então, o nome do nosso Pai, ele é importante nas nossas vidas, na nossa adoração. É claro que, no hebraico, o nome divino a gente encontra nos manuscritos, nas escrituras, nas Bíblias antigas, como Yehová. E tem a transliteração e a adaptação para a nossa língua é Jeová, porque é em língua portuguesa. A língua portuguesa não é para substituir o hebraico e nem pode o hebraico suplantar a língua portuguesa. Na verdade, Jeová Deus aceita adoração em todas as línguas, concorda? Pois é, quando abrimos os manuscritos em hebraico, lá dos anos 895 depois de Cristo, 894, os anos 920 depois de Cristo, todos eles em hebraico trazem Yehová para o nome de Deus. Sim, o tetragrama está ali com as vogais E, O e A. Quer dizer que o tetragrama não era impronunciável. Ele era, sim, vocalizado entre o povo. De início era só 4 consoantes, mas depois, com o tempo, o povo também escreveu as vogais, conforme a gente vê nos manuscritos bíblicos, as vogais E, O e A, formando o nome Yehová. Por isso temos Jeová em língua portuguesa. Agora, alguns imaginam que essas vogais do nome divino foram escritas de modo atrapalhado ou sem saber direito o que a pessoa estava fazendo. Na verdade, o nome divino Yehová é a revelação da eternidade do nosso Criador. Ele mesmo diz lá em Apocalipse: eu sou aquele que era, que é e que será ou que virá. É interessante que dessas 3 palavras no hebraico, a gente pode ver a formação do nome divino. Na primeira palavra, Irie, nós temos a consoante I e a vogal E, formando Ie. Depois, Ha-Rové, nós temos aqui as consoantes Re, a vogal O e a consoante Vav, Rov. E na palavra Hayá, nós temos a vogal A e, por fim, a última consoante, que seria o outro Re, formando então o nome divino Yehová. Então, esse nome, com essas vogais E, O e A, tem legitimidade dentro das Escrituras e é assim que, dentro das Bíblias antigas, dos manuscritos, nós encontramos em hebraico o nome divino escrito como Yehová. Não é um acaso, não é porque alguém se atrapalhou, mas de fato está nas Escrituras. E é interessante que nós sabemos que temos o texto grego de Apocalipse, mas se a gente consultar também as versões hebraicas do mesmo livro de Apocalipse, nós vamos encontrar exatamente lá no capítulo 1, versículo 8, alguns manuscritos colocando diretamente o nome divino Yehová e outros colocando Hashem, que significa o nome. Uma maneira que os judeus colocam Hashem é para dizer ali, ali tem um nome, tem um tetragrama, tem o nome de Deus. Exatamente aqui nessa cópia, nós encontramos essas palavras. Eu sou o Alfa e o Ômega de Jeová Deus, aquele que é, que era e que será, ou que virá, o Todo-Poderoso. E como expliquei para vocês, é daqui que a gente pode perceber na sua revelação eterna, no seu propósito maravilhoso e nessas 3 palavras, a composição, então, do nome divino Yehová, que temos em português, muito legitimamente, Jeová. O português não está substituindo o hebraico e nem o hebraico pode suplantar a língua portuguesa. Bem, até aqui muitas pessoas concordam com esses achados, com essas evidências, mas
Alguém talvez se pergunte, será que não é um exagero dizer que alguns estão sendo desrespeitosos com o nome divino? O que você acharia se fosse abrir uma Bíblia e encontrasse uma nota explicativa como essa daqui? Veja só, lá em Êxodo 3,14, essa nota está dizendo que quando ele se identifica, eu sou o que sou, então ali se refere às consoantes ao tetragrama YHWH. Nós sabemos que o tetragrama, as 4 letras, as 4 consoantes YHWH, consta no texto em hebraico. Para algumas pessoas, deve ficar assim, sem pronúncia nenhuma, só consoantes. Veja o caso aqui dessa nota, o que é que diz sobre as vogais. Ele vai dizer o seguinte: essas consoantes YHWH, ou em português JHVH, é assim que seria a tradução literal no português. Agora, como é impossível pronunciar tal nome, por volta do 5º ou 6º século depois de Cristo, um monge católico acrescentou as vogais E, O e A. Desde então, JHVH virou Jeová. Essa mudança removeu o sentido original do termo e fez nascer o nome de mais um Deus. Uma verdadeira heresia do ponto de vista da fé. Essas são palavras que estão em uma nota de uma Bíblia e são chocantes, porque ela associa as vogais E, O, A com um acréscimo indevido, atribui a um monge do 6º século, que seria católico. Então, são várias informações erradas e desrespeitosas dentro de uma Bíblia. Primeiro, que essas vogais E, O e A, elas não foram acrescentadas por nenhum monge. A gente encontra elas nos textos bíblicos em hebraico, feito por judeus, pelos maçoretas. Em vários desses textos, como o Códice de Alepo, Códice de Leningrado, vamos encontrar assim a escrita Yehová, as vogais E, O e A no nome divino. Também já sabemos que lá em Apocalipse, nós temos então a revelação plena do nome divino e as vogais E, O e A constam ali, de forma muito legítima, muito correta. Agora, quando ele diz nessa nota que a forma Jeová é um Deus adicional, então ele está sendo desrespeitoso. E ainda declara que o fato de ter o nome Jeová seria mais um Deus e uma heresia do ponto de vista da fé. Claro que essas palavras aqui são de pessoas que não têm o mínimo respeito pelo seu nome em língua portuguesa, que é Jeová. O nome do Criador ele não é impronunciável. Ele é pronunciável em todas as línguas. Claro que no hebraico, já falamos aqui, está escrito lá Yehová. E em português, temos a tradução Jeová. Mas é exatamente o pensamento de alguns liberais que não hesitam em desrespeitar o nome divino em língua portuguesa. Será que nós não devemos reunir conhecimento que possa fazer, então, uma contraposição, ou melhor, uma boa defesa das evidências disponíveis a favor da legitimidade do nome divino, tanto em hebraico como em língua portuguesa? Certamente que é importante termos esse tipo de conhecimento para que possamos contribuir com pessoas sinceras que, de fato, querem estudar a palavra de Deus e querem adorar a Jeová Deus, seguindo o exemplo do seu Filho, Jesus. Há ainda outro elemento nesse tipo de nota que a gente pode observar, que é também um tanto desrespeitoso. Vamos aqui, ó. Olha só o que ele diz lá no primeiro comentário de Êxodo 3,14. O Altíssimo nunca se preocupou em explicar sua natureza ou aparência ao ser humano, mas sempre buscou fazer com que este mantivesse sua crença totalmente nele. Quando Moisés quis saber mais, ele se definiu apenas como eu sou o que sou.
Uma definição errada, né? Porque lá no hebraico, eu serei quem eu serei. Enquanto o homem procura descrevê-lo, dando-lhe um rosto, decifrando, criando nomes, esquece que a única maneira de se aproximar dele e receber a sua ajuda é por meio da fé. Olha, essa nota aqui atribui o desejo de saber o nome de Deus ao ser humano. Isso é o ser humano que faz, mas Deus nunca se preocupou não com isso. Ele está dizendo que o próprio Deus não se preocupa com isso. Ele está indo contra o próximo versículo, que é o 15 de Êxodo. E Deus diz claramente, Deus disse a Moisés, isto é o que você deve dizer aos israelitas. Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre. E assim que serei lembrado de geração em geração. Então é claro que Deus se identificou por nome a Moisés, e esse nome sendo importante, que seria lembrado para sempre e de geração em geração. Então, quando algumas pessoas se acham no direito de dizer que Deus não está muito preocupado com o nome, que isso não é muito importante, essas pessoas se colocam no direito de contradizer diretamente o texto bíblico, no qual Deus está dizendo que o nome dele é importante sim, e ele se revela assim, esse é o meu nome. Você vê aqui no texto em hebraico, Yehová, com as vogais E, O e A. Yehová, aí ele vai dizer que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, depois ele afirma que esse é meu nome, Zé Shemi, esse é meu nome. Tá? Então, se a gente fizer uma comparação com o que o texto bíblico está mostrando e com o que alguns colocam em notas da Bíblia, é nítido que há uma diferença entre a orientação divina e a falta de respeito de alguns. Além do mais, o próprio Jesus Cristo disse que o nome do Pai é necessário, que também contribui para aumentar o amor, inclusive dos seus seguidores, em união com Cristo e em união com o Pai. Então, precisamos olhar bem para o que Cristo disse e para o que outros estão dizendo e fazer a nossa escolha. De Jeová Deus, ele seja glorioso e encha a terra inteira. E é claro que para pensarmos assim, queremos reconhecê-lo como sendo importante, como sendo também legítimo. Agora, tem algumas pessoas que elas têm dúvidas, sejam acadêmicos, sejam teólogos, ou sejam pessoas interessadas no ensinamento bíblico. Veja, por exemplo, aqui uma nota da Bíblia de Genebra, na qual ela coloca que o nome divino tem sido, no meio acadêmico, veiculado como Yahvé. Inclusive, ela coloca aqui na nota, os judeus consideravam Yahvé um nome sagrado demais para ser pronunciado. Por isso, em suas leituras, eles o substituíam por Adonai, meu Senhor. Em parte, o que está dizendo aqui está correto. Os judeus não falam o nome divino, substitui por Adonai, meu Senhor. Mas Yahvé é uma palavra que não consta em nenhum manuscrito da Bíblia hebraica. É uma palavra acadêmica e que em alguns países também, agora, as pessoas estão usando para se referir ao nome divino. Mas os judeus mesmos, eles não usam a forma Yahvé, pelo menos nos textos hebraicos que estavam disponíveis, essa palavra não ocorre em nenhum deles. No hebraico, os sinais vocálicos para a palavra Adonai foram posteriormente juntados ou misturados às consoantes de YHWH, tetragrama, de modo a indicar que Adonai deveria ser a palavra pronunciada. Então, novamente aqui, eles estão trazendo na nota, dizendo que a forma Yehová ou Jeová é uma mistura com as vogais de Adonai. Para a audiência que acompanha esse canal, a gente tem diversos vídeos aqui esclarecendo. Mas de forma rápida, a gente pode dizer que se fosse para misturar com Adonai, seria a forma Yahová, porque A ou A são as vogais de Adonai. Então, se misturasse com o tetragrama, ficaria Yahová. E isso geraria um outro problema, não é? Porque o nome divino não está escrito Yahová, ele está escrito Yehová. Então, nós podemos também raciocinar com base em outras evidências. Se fosse misturado com Adonai, sendo Yahová, como ficaria os nomes das pessoas dos judeus? Por exemplo, no caso de Yehoshua, teria que ser Yahoshua.
no caso de Yehohanan, que em português é o João, né? Teria que ficar Yahohanan. Olha só, a gente não encontra essas pronúncias. Não encontra Yahoshua, não encontra Yahohanan. Nós encontramos no texto hebraico Yehoshua, também Yehohanan. Nós encontramos Yehoiakim, Yehonatan, Yehoacaz, Yehoash, Yeho. É a forma como esses nomes perduraram entre os israelitas até hoje. E essa parte, Ierro, é exatamente a mesma parte do nome divino, Yehová. E não o que as pessoas dizem que foi misturado com Adonai, que seria Yahová. É algo que cada um pode avaliar, um estudante sério da palavra de Deus pode analisar. Aí uma evidência adicional, talvez para quem leva a sério o compêndio da Bíblia de Genebra, tem a fé reformada, comentário do próprio Calvino sobre o livro de Êxodo, no qual ele diz que alguns consideravam o nome divino como inefável, mas de fato a pronúncia, no caso aqui está traduzido para o inglês, Jeová, seria exatamente o nome divino. Teria essa forma para o nome divino, que não seria inefável, que seria oriunda do verbo raiar, que é da forma mais antiga do verbo ravá. Tá? Então, não só Calvino, mas outros estudiosos também já conheciam esse verbo, e é daí que vem o nome divino, Yehová. Tá? Não restam dúvidas. Agora, é muito melhor a gente ter cuidado, estudar a palavra de Deus e olhar para o exemplo de Jesus Cristo. E claro, assim como Jesus Cristo, nós queremos que o amor pelo Pai aumente. Queremos dar glória a Ele. Como testemunhas de Jeová, estamos seguindo a forma do nome divino que temos nas Escrituras. Sabemos a forma em hebraico e podemos adorar a Deus em língua portuguesa, por isso falamos Jeová, com muita legitimidade. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês que têm interesse nesse tema. Espero que tenha contribuído na fé de cada um de vocês. E desejo que Jeová Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.